Seja muito bem-vindo. Eu vou te explicar de uma forma rápida e simples como reutilizar uma função no Postman. Se você está aqui, provavelmente teve o mesmo problema que eu. Por exemplo, você criou uma função de gerar CPF e no segundo momento você precisou utilizar essa função novamente e não conseguiu reutilizar que você já tinha criado. Você teve que reescrever ela de novo e gerar esse CPF novamente, com a duplicidade de código. Vamos na solução, é algo simples. Aqui a gente tem o Postman com uma função de gerar CPF que foi o do exemplo que eu dei. Vou apagar aqui a chamada dela. A solução ela parte de uma premissa simples. Você precisa ter a sua função no formato de string e utilizamos a função evil do JavaScript para executar esse string. Como você pode fazer isso de algumas formas? Primeiro, você pode vir aqui nas suas variáveis de ambiente, criar uma variável de ambiente qualquer e colocar a sua função aqui dentro. Vai funcionar? Sim, vai. Mas não é a forma mais recomendável, porque você vai fazer um trabalho muito manual sobre... Toda vez que você for rodar um teste, você tem que ir manualmente, criar a variável de ambiente, colocar a função e depois reutilizar ela. O ideal é que durante o tempo de execução, você crie a função, use e reuse quantas vezes for necessário. Para isso, iremos utilizar um método chamado postman.setEnvironmentVariable. Essa função possui dois parâmetros. Um é o nome que vai ser a sua variável de ambiente e o segundo vai ser a sua função. Tá, mas por que utilizar essa aqui e não essa? Que é pm.environment.set. A de cima, a setEnvironmentVariable, funciona no âmbito mais geral. Qualquer função que você colocar ali, sem nenhum tipo de modificação a mais, ela vai virar a sua string e você consegue reexecutar ela. Aqui no environment.set vai funcionar caso a sua função não tiver esse tipo de concatenação aqui, que é a concatenação por agudos, um acento, né? Quando você tenta criar ela, aqui dentro, quando chegar nesse primeiro acento, ele não vai reconhecer daqui para frente, você vai gastar um tempo a mais aí ajustando a sua função para poder funcionar. Então eu recomendo você utilizar essa aqui. Eu vou mostrar com exemplo, porque essa aqui não é tão interessante assim. Vamos começar por ela, que vai ser a que vai dar erro logo de primeira. Não vamos precisar do nome da função, já que o nosso nome da função vai ser... iremos colocar aqui. Vamos chamar de gerador de CPF. Como agora essa função não tem um nome, ela se tornou uma função anônima, um arrow function. Você pode colocar aqui, ó, igual e o sinalzinho. Ela vai ser reconhecida. Quando eu rodo isso aqui, esse aqui é um ambiente de teste, ele não vai ter nenhum body, nenhum response, nem nada. O intuito é só mostrar como reutilizar a função. Ele vai criar aqui a variável de ambiente que ele criou como nula, viu? Então não tem função, não conseguimos reutilizá-la. Vou apagar ela. Se passar ela por exemplo, o sinal de aspas, ele não pega tudo. Se colocar aqui um aspas simples também não vai. Ou colocar o acento agudo, como eu tinha falado. Quando chega até aqui, ele para de reconhecer que ele entende que acabou, né? Então, para não ter muita dor de cabeça, vamos utilizar aquele primeiro método que eu tinha exemplificado, que é o postman.setEnvironmentVariable. Executamos. E quando abrimos aqui as variáveis de ambiente, aqui tem a nossa função que acabamos de criar aqui. Beleza. Criamos a função nesse primeiro endpoint de criar a função. Vamos para o segundo. O evil, ele executa uma string, como eu tinha dito. Vamos ver isso aqui na prática. Console log 2 mais 2. Vamos abrir o console para a gente ver como é que está rodando as coisas. Vou limpar aqui por causa dos erros de não ter nenhuma requisição feita de verdade. Ele retornou 2 mais 2. Quando colocamos o evil aqui dentro, e passamos a string para ele, ele vai executar
as ações ali de dentro, que vai somar o 2 mais o 2, que o resultado é 4. Ele traz aqui 4, ok? E o mesmo vamos fazer para a função. Evil. Iremos chamar essa função da seguinte forma. Environment. Ponto. O nome da variável. No caso é gerador de CPF. Tudo maiúsculo ou tem minúsculo? Tudo maiúsculo. Beleza? E aqui, logo após, esse abre e fecha aspas, é como se fosse a chamada da função. Nessa primeira aqui eu não vou passar nenhum valor, que faz com que todo CPF gerado seja gerado com um ponto. E vamos fazer um console log aqui pra gente ver como é que acontece. Dá um Enter. Ele gerou o primeiro CPF, 560, 140. Gerou um segundo CPF, 524. Gerou um terceiro, 375. Tá, então vamos passar um parâmetro para nossa função. Vamos colocar o ponto como true. Como false, que vai remover os pontos na hora de você criar um CPF. Talvez o campo que você esteja inserindo não aceita pontuação, então vamos passar um false. E ele cria o CPF sem o ponto. Essa é a solução que eu encontrei, pode ter outras, mas ainda é uma solução, né? Então, foi isso, até a próxima.